É com grande satisfação que faço meu depoimento nesse momento como docente da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Eu me graduei em 1973, após 6 anos de curso noturno. Tive a felicidade de ser o orador da minha turma, na qual nós tínhamos como paraninfo o professor Flávio Fava de Moraes e como patrono o professor Ney Soares de Araújo. Em 1975, logo que eu me graduei, em 1973, nós tivemos a felicidade também de sermos contratados pela Universidade de São Paulo, na qual nós iniciamos em 1975 também, na segunda turma de mestrado em clínicas odontológicas, na área de concentração de traumatologia bucomaxilofacial, na qual eu tive a felicidade de ter como meu orientador o professor João Jorge de Barros, conhecido como JJ Barros. Só em 1993, quando eu estive em Birmingham, trabalhando com o professor Peter Waite, nós tivemos a oportunidade de verificar o quanto de importância o professor JJ Barros teve, não só na nossa formação, como para a nossa especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Lá eu verifiquei uma placa no Hospital dos Veteranos dos Fuzileiros Navais da Guerra da Coreia, em que estava o professor McCallum, que naquela oportunidade, em 1993, era o reitor da Universidade de Birmingham. O nome dele, um professor JJ Barros, e mais um terceiro nome que desconheço, porque era um nome, se não malasiano, enfim, era do sudeste da África, da Ásia, e que estava lá um reconhecimento nos idos de 1952, 53, dessas 3 pessoas que tiveram atividades intensas no tratamento dos sequelados da Guerra da Coreia. Quer dizer, levaram-se praticamente mais de 20 anos para entender quanto de importância teve o nosso orientador, o professor JJ Barros, para a nossa especialidade. Enquanto que no Brasil, em 1950, poucas cirurgias eram feitas de tamanho, eu diria, mais significativo, e em 1952 ele já estava trabalhando no hospital dos sequelados da Guerra da Coreia. Em 1978, com a orientação do professor JJ Barros e com o co-orientador, o professor José Nicolau, do Instituto de Bioquímica, do Instituto de Química, na disciplina de Bioquímica, nós fizemos um trabalho que relacionou as alterações bioquímicas da saliva, do sangue e da urina, nos seus vários segmentos de amilase, proteína, ácido ciálico, sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo, sobre as alterações que ocorriam no sangue, na saliva, na urina, em traumatizados faciais. Foi importante porque ainda naquela época não se discutia a importância que a saliva tinha nos diagnósticos de doenças. Inclusive, às vezes era até motivo de chacota que a gente estava trabalhando com cuspe. Veja só como a metodologia científica evoluiu de 1975, 78 para o nosso tempo de hoje, 2015. Nós defendemos em 78 o nosso mestrado, considerado pelo professor JJ Barros como o primeiro mestrado do Brasil e o terceiro da Faculdade de Odontologia. E em 1983, nós seguindo essa mesma linha de pesquisa de pacientes portadores de traumas faciais submetidos a uma terapêutica cirúrgica, também defendemos o nosso doutorado. Só em 1990, nós concluímos o ciclo formativo da carreira acadêmica, quando nós fizemos então a nossa livre docência sobre essa mesma linha de raciocínio, sobre essa mesma linha de pesquisa, adquirindo então esse título pelo Departamento de Estomatologia.
A faculdade de odontologia tem uma importância vital na minha vida profissional e eu diria até na minha vida privada, porque os últimos 50 anos eu vivi intensamente sobre o guarda-chuva da nossa faculdade. Desenvolvemos uma carreira acadêmica que particularmente eu diria, sem falsa modéstia, reconhecida no meio cirúrgico da nossa especialidade no meio médico. Nós somos eu me considero como a quarta ou quinta geração do professor Benedito Montenegro, porque nosso orientador está na faixa ainda da terceira a quarta geração dos seguidores do professor Montenegro. O professor Montenegro foi um exímio cirurgião que na década de 20 e 30, junto com o professor Arnaldo Vieira, que é o fundador da Faculdade de Medicina daqui da Universidade de São Paulo, com o Alfonso Bovero e outros tantos como Arrigo Raya, criaram uma linha de pesquisa, uma linha de conduta cirúrgica que desagou praticamente no sucesso que é hoje reconhecida mundialmente como a equipe cirúrgica, a Escola de Montenegro e de Arnaldo Vieira de Carvalho na Faculdade de Medicina. Eu me considero seguidor dessa linha na qual o professor J.J. Barros foi o nosso orientador, também orientado pelo professor Américo, na técnica cirúrgica da mesma Faculdade de Medicina, que são também seguidores de terceira geração dos professores Arrigo Raya, Mário Ramos, Edmundo Vasconcelos, Eurípides Jesus Zerbini, Adib Jatene, e nós, na nossa área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, contribuímos de alguma forma, porque passado esses 45 anos da nossa carreira, toda ela pautada dentro da nossa faculdade, que nos deu condições de desenvolver essa nossa condição de cirurgião, ela nos permitiu formar mais de 3 centenas de mestres, especialistas e alguns doutores na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nós tivemos a oportunidade de criar e participar da criação da rede hospitalar municipal, junto com o professor egresso da nossa faculdade, Francisco Eugênio Loduca, que foi nosso professor de cirurgia, na formação e na criação dos inúmeros serviços de cirurgia em toda a rede hospitalar, hoje conhecido como Hospital do Tatuapé, Carme no Caríquio, o Fernando Mauro Pires da Rocha, o Hospital do Campo Limpo, o Hospital Savoia do Jabaquara, o Hospital Hermelino Matarazzo, também da rede municipal, e inúmeros hospitais na qual nós tivemos a participação efetiva junto com o professor Loduca no espaço que foi, eu diria, desbravado na atuação do cirurgião dentista em nível hospitalar. Nós tivemos a oportunidade de participar na criação de vários centros hospitalares, como o da Sancil, o Hospital Belém, Hospital do Belém, o próprio Hospital Universitário, que nós criamos praticamente, não a divisão de odontologia, mas o serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Enfim, foi muito importante para mim a formação, a escola, que eu costumo dizer, que é a continuidade que nós procuramos dar da Escola de Montenegro. Nós tivemos a felicidade ainda permitida e, obviamente, facilitado pelo a chancela da FO, da Faculdade de Odontologia, de fazermos 3 pós-doc, que é na cidade de Birmingham, nos Estados Unidos, junto com o professor Peter Waite, o professor McCallum. Tivemos a oportunidade também, em 1990, fazemos nosso pós-doc na Universidade Technische de München, na cidade de Munique, na Alemanha, no serviço de otorrinolaringologia. Tivemos a felicidade de participar com o professor Venceslau
no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em Cuba, no Hospital Hermanos Amerreiras, na cidade de Havana. Enfim, tudo que eu particularmente consegui, modéstia à parte, acho que ainda não foi muito, mas demos a nossa singela, humilde e modesta contribuição para o crescimento da nossa faculdade, especificamente na nossa área de competência, que é a cirurgia e traumatologia, eu devo à nossa faculdade de odontologia. Para mim, é muito importante fazer esse depoimento, porque posteriormente as pessoas vão saber parte da história que nós vivemos nesses últimos 30, 35, 40, 45 anos da faculdade. Tive a felicidade, agora recentemente, em 2010, 2009 para 2010, de ser guindado através de um concurso público a professor titular. E na hora que eu fui contemplado, através, obviamente, de um exame público, de uma banca examinadora, logo em seguida tive o convite do magnífico reitor, então naquela oportunidade, o professor João Grandino Rodas, para assumir a superintendência da assistência social da universidade. Para quem não sabe, a SAS, que é a Superintendência da Assistência Social, contempla toda a permanência estudantil, quer no que diz respeito à sua moradia, às suas várias e significativas bolsas de pesquisa, de extensão, de viagens internas do exterior, assim como também a parte de refeitório, enfim, todas as mais variadas bolsas. Isso em todos os campos da universidade. A partir daí, nesses últimos 3, 5 anos, nós desenvolvemos uma atividade muito importante dentro da Universidade de São Paulo, toda ela originada, na realidade, da minha formação dentro da minha faculdade, que tudo tecnicamente, profissionalmente, devo à nossa faculdade de odontologia. Também por um fator do destino, há 1 ano e meio, nós fomos eleitos para diretor da faculdade, né? Não era nunca o nosso propósito chegar a ser diretor da escola, não estava no meu portfólio, não estava nos meus propósitos, uma vez que eu sou cirurgião. Eu costumo brincar com as pessoas que convivem comigo, e não é uma brincadeira, mas é uma definição do que eu defino como meu caráter, né? São 3 coisas na minha vida que eu não abro mão: ser bom pai, ser bom cirurgião, ser bom professor. Jamais podia imaginar que eu seria eleito por 75% no primeiro escrutínio para diretor da faculdade. Hoje não estou falando como diretor da escola, nesse momento. Há um outro depoimento meu que eu o faço como dirigente da nossa faculdade. A magna, eu diria, a mais importante cargo dentro da gestão que um docente poderia alcançar na sua carreira universitária. Não estava no meu propósito, mas fui eleito. E agora, dentro da importância que eu dou da nossa faculdade, nós tivemos, recentemente, nós estamos em 2015, em novembro, dezembro de 2015, nós tivemos no final de 2014, em setembro, outubro de 2014, agora está fazendo 1 ano, de ser indicado para ser o diretor superintendente do hospital universitário. É uma honra, porque eu não conheço, pode ser que exista, mas é de meu desconhecimento, qualquer cargo de importância num hospital, principalmente da importância da Universidade de São Paulo, dentro de um hospital, da importância que tem o hospital universitário, e não conheço no Brasil, possivelmente no mundo também, não tenho notícias, de um cirurgião dentista de formação odontológica chegar a um cargo de uma relevância de dirigir um hospital do calibre da importância que é o HU. Então, isto tudo, de alguma forma, eu devo à minha faculdade, à minha querida Casa de Montenegro, que nesse momento da nossa gestão, inclusive, agora como diretor eu falo, nós estamos resgatando, né, a história
de como foi criada a nossa escola, de como ela é importante nas áreas da saúde e como ela é importante para a odontologia nacional e como que os seus quadros, professores, cirurgiões dentistas clínicos, pesquisadores, enfim, todos aqueles que aqui beberam da mesma água, como ela foi e continua sendo importante para todos nós. Para mim, particularmente, tudo. Eu poderia dizer que eu devo a esta casa. A minha carreira universitária, as minhas realizações, o meu, eu diria, reconhecimento. Eu não vou dizer sucesso, que sucesso a gente só busca, mas nunca alcança, mas o reconhecimento nas áreas em que nós atuamos. E culminou agora em eu ser guindado a diretor do Hospital Universitário na qualidade de superintendente, acumulando a diretoria da nossa faculdade. Então, tudo isto, eu só tenho a dizer muito obrigado, Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, nos seus 115 anos. A FOUSP foi a minha vida, né? De vez em quando eu fico fazendo uma recapitulação assim de memória. E eu entrei na faculdade de farmácia e odontologia naquela época. Deve ter sido no mês de setembro ou outubro de 1956, que a gente fazia a inscrição por vestibular na secretaria da faculdade. Naquela época não tinha vestibular unificado. Então eu entrei lá em mais ou menos assim, outubro de 1956. E fiquei muito impressionado pela limpeza, pelo silêncio que era, né? A secretaria da faculdade, etc, etc. Aí o vestibular era feito individualmente, cada escola fazia o seu exame. E esse exame foi em janeiro de 57. Bom, eu entrei então na faculdade como aluno em março de 1957 e nunca mais saí. Me formei em 60, a partir de 1961 comecei a ter alguma atividade assim de natureza acadêmica, né? Naquela época a gente começava como instrutor voluntário, aí fiquei um ano e pouco na prótese. Em 1964 eu fui para, naquela época era metalurgia e química aplicadas, o que hoje é materiais ou biomateriais. E estou lá até hoje, né? Eu me aposentei com 70 anos. Em 2007 eu me aposentei e ainda tenho alguma forma de participação como professor colaborador, como orientador, vez ou outra participando de uma banca examinadora. Então a minha vida adulta transcorreu na faculdade de odontologia. Naquela época, quando eu entrei, era farmácia e odontologia. Meu diploma ainda é faculdade de farmácia e odontologia, depois é que houve a separação e a gente ficou só odontologia. Então, tudo que eu tive de positivo, de agradável, esteve vinculado à faculdade. Quando eu, através da faculdade, eu consegui estágio nos Estados Unidos, onde eu passei uma boa temporada da minha vida, passei na Carolina do Norte. Evidentemente, isso foi através da faculdade, né? E depois eu desenvolvi toda a minha carreira acadêmica na faculdade, né? Desde, na época, doutor, depois livre-docente, depois professor titular, chefe do departamento e diretor da escola. Fui diretor da faculdade no período de 97 a 2001. Né? Então, a minha vida não teria sentido, né?
significado nenhum se não fosse a faculdade de odontologia. Em resumo, acho que eu poderia sintetizar toda a minha emoção com relação à faculdade de odontologia nesse breve resumo, né? Bom, a FOUSP representa na minha vida acadêmica tudo, né? Eu passei por todos os estágios, eu fui aluno na faculdade, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz a livre docência, fiz o titular, depois fui presidente da fundação, presidente da faculdade. Então eu vivi a faculdade ao longo dessas 4 décadas, vivi intensamente, então a faculdade representa muito. Hoje eu estou como professor sênior na faculdade, mas ela continua representando muito. Eu acho que nada termina quando você se aposenta. Quando você vive muito a faculdade, quando ela te representa muito, é importante você continuar contribuindo com a faculdade. Então, essas mais de 4 décadas de convívio com a faculdade sempre foram muito interessantes. Bom, a FOUSP é a minha vida. A FOUSP é o ar que eu respiro. A FOUSP é aquilo que eu passo o dia inteiro nela. Eu estou envolvido fisicamente, mentalmente, emocionalmente com a FOUSP. E de uma certa forma, eu sou filho da FOUSP, eu fiz graduação, pós-graduação, livre docência e hoje faço parte dessa faculdade em várias comissões e respiro muito esse ar e que para mim é uma alegria. Só vejo alegrias e esqueço as tristezas, mas para mim FOUSP é tudo na minha vida. A faculdade de odontologia me deu tudo o que eu tenho. Eu lembro quando eu me formei, o dia que eu terminei, encerrei o curso, falei, graças a Deus nunca mais vou ter que estudar. Mentira, porque todo mundo tem que continuar estudando cada vez mais. E graças ao fato de eu estudar, continuar estudando, preparando aula, estudando para dar as aulas, para fazer as teses, eu fui me atualizando permanentemente. E eu percebi que os meus colegas que não frequentavam nem congresso, nem nada, estavam ficando cada vez mais desatualizados e muitos se aposentaram até precocemente, talvez por causa da dificuldade de conseguir se igualar com os dentistas que estudavam, que estavam formados mais recentemente. Então a faculdade me deu tudo isso, me deu muita chance de estudar, possibilidade de estudar, possibilidade de me atualizar, possibilidade de melhorar, de se relacionar com as pessoas, porque uma das coisas mais difíceis é você aprender a se relacionar com as pessoas. E uma pessoa que foi uma criança tímida, como eu fui, teve a oportunidade de vencer a timidez quando começa a dar aula. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar uma aula, o professor Adamastor, foi uma pessoa marcante na minha vida, assim como o professor Lincoln Stigl, que foi meu grande orientador, assim como o professor Juraci Fonterrada Vieira, que também foi meu orientador no doutorado, eu consegui me desinibir. E eu ia dizer, da primeira vez que eu dei uma aula, eu mudei o assunto, a primeira vez que eu dei uma aula, a minha mãe assistiu a aula umas 5 a 10 vezes, me corrigindo, não fala não põe a mão na boca, não se mexa. E ela foi me corrigindo até eu conseguir fazer uma aula de uma maneira razoável. E dali para diante, quando a gente fala em público, a gente é obrigado a se desinibir. E isso foi um fator positivo na minha vida, na minha relação profissional com os alunos, no consultório e familiar também. Ela apresentou muita coisa, viu? Uma realização assim muito profunda. Até outro dia, fui à congregação, que é homenagem, um convite dos aposentados, e falei que se aceitasse a filosofia do espiritualismo, da espiritualidade, Allan Kardec, e alguém chegasse, olha, você vai falecer logo e vai reencarnar de novo, mas vai ter que fazer tudo de novo, eu ficaria muito feliz. Se tivesse que fazer tudo de novo que eu fiz aqui na faculdade. As pesquisas, o curso, as comissões todas que eu participei.
da comissão de construção, quando foi construída a biblioteca aqui, era presidente da comissão. Até forcei para que tivéssemos um bom aumento, para ter uma boa biblioteca, bom reservatório, tudo, né? Gostei muito da carreira universitária. Ah, essa você quer fazer a gente chorar, né? Olha, eu costumo, e hoje ainda, de novo eu fiz isso, eu costumo agradecer muito quando eu entro aqui na cidade universitária, por poder trabalhar num lugar, numa cidade como São Paulo, né, que é estimulante, mas ao mesmo tempo num lugar muito arborizado, muito bonito. A FOUSP sempre respondeu a todas as minhas expectativas como profissional. Eu fui convidada para vir para cá, eu me formei na Unicamp, né? Você me perguntou no início, e o professor Mendel, que era chefe do departamento, numa das reuniões que a gente teve de odontologia social, falou: você não quer ir lá para a faculdade? Eu falei: olha, é uma boa ideia, né? E eu fui convidada a vir para cá. Na época não havia nem concurso, nem processo seletivo, eu fui contratada como auxiliar de ensino, só fiz o meu concurso de ingresso oficial na década de 90. E ela representa absolutamente tudo que eu tenho, né? Eu fiz toda a minha carreira aqui, estou com mais de 20 anos de casa, cheguei a professora titular numa área que eu adoro, que é a saúde coletiva, e pude desenvolver, né, e tive esse espaço, essa liberdade de desenvolver algumas áreas do conhecimento, né? Quando eu percebi que a saúde coletiva era um assunto e um tema e uma área extremamente importante para a formação dos nossos alunos, e aí talvez valha a pena contar um pouquinho mais, a saúde pública no currículo da odontologia, ela tinha 2 créditos e era ministrada no final do curso pelos professores da Faculdade de Saúde Pública. Não que eles não fizessem bem, é claro que o fazem, mas ela estava deslocada e não havia envolvimento dos alunos na construção do seu conhecimento e no entendimento de que saúde pública é um mercado de trabalho, é um campo de trabalho extremamente importante. Hoje é o maior empregador de cirurgiões dentistas nesse país, né? Isso foi em 97. Aí nós criamos a disciplina aqui, né? O professor Edmir Matson era o diretor, conversei com ele, ele falou que, claro, que sem dúvida nenhuma, fez todas as tratativas para trazer, né, esses 2 créditos para cá, e quando nós já criamos uma disciplina com 8 créditos. Na sequência, esse envolvimento dos alunos e dos professores foi tão intenso que, de uma disciplina de 2 créditos com uma professora, nós hoje temos, por vários motivos, 3 disciplinas e mais os estágios, somos em 7 professores. Então, a possibilidade de fazer essa construção de uma área, né, temos pesquisas, temos laboratórios, temos reconhecimento nacional e internacional, faz com que a FOUSP seja, né, a fonte de todas essas inspirações. A FOUSP, ela sempre foi a minha segunda casa. Primeiro meu marido, os meus filhos, e depois aqui o lugar que eu sempre trabalhei com muito amor. Eu tenho meu consultório. Eu acho que eu poria o consultório e a USP, os 2 junto como a segunda casa. O consultório, que também me ajudou a crescer muito, e de lá eu também trouxe muitas contribuições aqui para a USP, para a parte clínica,
E eu me realizei como professora, como família, em primeiro lugar, mãe, esposa, mãe e família, consultório, que eu sempre gostei da parte clínica, e a FOUSP. Era também uma alegria quando eu vinha para cá e quando eu também ia para o consultório. Mas não vou dizer que às vezes era árdua a vinda para cá. 4 dias antes de eu completar 70 anos, saiu a minha aposentadoria, porque eu já tinha o tempo normal para que isso acontecesse. E eu posso dizer que, a partir daí, eu fiquei muito chateado, eu diria, até deprimido. Isso para mensurar a importância do ponto de vista pessoal e emocional, né? Que agora, enfim, já se passaram 3 anos desse acontecimento, e tendo agora a condição de professor titular sênior, trabalhando na pós-graduação das disciplinas de docência, da formação dos novos docentes, tanto para a faculdade como para outras faculdades, admitindo alunos de vários lugares, etc., e trabalhando em alguns projetos relacionados a essa interação tecnológica da profissão. Eu me sinto ainda um membro bem significativo dentro da faculdade. Naturalmente, eu não tenho mais os contatos e as obrigações e um poder decisório como eu tinha antes, frente ao curso de graduação, curso de pós e do estabelecimento do convívio com os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Quer dizer, eu tenho uma atividade agora restrita a termos pontuais de pesquisa, de acompanhamento de algumas disciplinas, mas continuo com um relacionamento extremamente amistoso e produtivo com a disciplina de endodontia, com vários colegas aqui da faculdade, produtivo no sentido de passar parte da minha experiência e eventualmente de ter ideias novas sendo discutidas. Portanto, a USP, a FOUSP, Faculdade de Odontologia, apesar de eu não ser tempo integral, eu ser um turno completo, que eu vou para o meu consultório, até 3 anos atrás, a FOUSP era a minha prioridade absoluta. Agora já não o é, porque já tenho uma função mais limitada e agora o consultório é que me ocupa um tempo maior e eu estou curtindo de uma maneira mais inteira o exercício da profissão. E muito do que eu aprendi aqui e do que eu testei com os meus alunos todos ao longo desses anos todos, eu aplico no consultório e o que eu aplico no consultório também se repercute no meu conhecimento e até na minha produção eventual aqui na faculdade. Bom, digamos, se eu dividisse a minha vida em 3 partes, a minha vida teoricamente familiar, antes de eu me casar, a vida familiar depois de casado e a minha vida profissional, eu diria que a odontologia representou, eu não vou colocar nem mais nem menos, mas pelo menos na mesma proporção, representou 1/3 da minha vida dentro desse conjunto. A odontologia representou muita coisa para mim. Eu vivi da odontologia, eu, obviamente,
vibrei com a odontologia, eu rejuvenescia com a odontologia, então ela pensava na odontologia, então era uma parte importante da minha vida, como é até hoje, mas em função exatamente de toda essa bagagem, essa vida que eu tive acadêmica, uma vida acadêmica, e tive também uma vida profissional, porque eu não optei em ser tempo integral, eu fui tempo parcial, porque eu tinha um consultório. Como eu trabalhava no consultório, obviamente eu não tinha condição moral de querer ser tempo integral, porque eu não era. Então eu permaneci como tempo parcial, como meus chefes, o Todescan, todo o meu grupo da prótese se manteve dessa maneira. Né? Tem consultório, então, tempo parcial. E mesmo dessa maneira, a minha dedicação sempre foi muito, 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 muito grande. Tanto à faculdade de odontologia, como a profissão, nossa profissão. E até me deu mais do que eu acho que esperava. A gente sempre diz, né? Para um paciente, a gente tem que colocar, o paciente geralmente quer saber qual é a perspectiva, digamos, ele tem uma visão do que eventualmente vai acontecer, e sempre a visão dele é uma visão mais positiva, né? Você precisa muitas vezes colocar ele dentro do espectro da realidade, né? Ele às vezes está esperando, a expectativa dele é muito alta, mas você coloca ele. Agora, no meu caso, na odontologia, acho que ela superou a minha expectativa, em vários aspectos. Ela faz parte muito importante da minha vida. Fez e ainda faz, né? Então, veja, o que eu posso dizer é que a faculdade representa muito para mim. Representou, continua representando e eu acho que vai representar. Então, a faculdade sempre me deu prazer. Eu venho para cá com prazer, eu sempre trabalhei aqui com prazer e essa foi a minha dedicação. E é isso que eu devo muito a essa faculdade. Então, o que eu posso dizer? Obrigado, Faculdade de Odontologia da USP. Obrigado à USP. É isso que eu posso dizer. Bastante, né? A grande realização. Como eu disse no início, eu não pretendia seguir a carreira universitária, quer dizer, a carreira acadêmica. Vim para a cidade grande por circunstância de ser a melhor escola de odontologia da época, de grande dificuldade para você entrar, né, nesta faculdade, mas meu intuito era me formar e voltar para a cidade de origem, que existia uma grande possibilidade profissional por ser uma cidade que praticamente não tinha cirurgiões dentistas. O destino, como eu disse, fez com que nos curvássemos, né? Fui trabalhar na Grande São Paulo, fui trabalhar em São Caetano do Sul e em São Caetano do Sul, como eu disse, recebi o convite, fui para a Rua Três Rios, iniciei a minha carreira docente e hoje estou até agora, né, nessa carreira docente, atingindo todos os níveis dela. E o que mais me honra é que por meio da nossa comunidade, né, e isto é um fator bastante importante, me conduziu à diretoria dessa instituição, que foram anos de bastante experiência, de convívio, além de estar mais assíduo no sentido do companheirismo com os professores, servidores e os nossos alunos, também tive a oportunidade de conhecer mais a Universidade de São Paulo, que pela sua grandeza e diversidade foi algo espantoso para a experiência de qualquer indivíduo. E isto eu me honro de participar desses momentos da Universidade de São Paulo. Bom, eu posso dizer que a USP me proporcionou um grande desenvolvimento meu, não só
na parte teórica como na parte prática, mas o que mais me desenvolveu foi a parte humana. Eu tenho um resumo que eu fiz aqui, que eu acho assim, que em comemoração aos 115 anos da FAUSP, né? É isso? Eu achei que Deus quis me abençoar com um momento de reflexão e agradecimento a esta casa de ensino. Então, desde os bancos acadêmicos venho servindo o Brasil, tendo dado de mim tudo que esteve ao meu alcance. Pureza, sinceridade e coragem no cumprimento de excessivas atividades. Durante mais de meio século em que minha causa maior foi a de atingir o desenvolvimento profissional e humano, usei a verdade como arma de combate às grandes dificuldades que se apresentaram. Em 1957, ingressei na Faculdade de Odontologia da USP, graduando em 1960, e ainda acadêmico tive a oportunidade de fundar a Associação Atlética Acadêmica 25 de Janeiro, como já acabei de comentar, né? Inserido na carreira universitária, tive que lutar para conseguir o doutorado, a livre docência e o cargo de titular na nossa faculdade. Tive a oportunidade, como presidente da comissão de pesquisa, por 3 gestões, de fundar a Semana de Pesquisa e de Iniciação Científica, que atualmente vem promovendo e divulgando a pesquisa na faculdade. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, né, de fundar essa Semana de Pesquisa e de Iniciação Científica. Tive também a oportunidade de criar um departamento de prótese, o laboratório de pesquisa que contribui para os pós-graduandos, facilitando a elaboração das teses. E também de criar o serviço de oclusão e ATM, promovendo o tratamento e a pesquisa das disfunções da ATM. E também tive a oportunidade de escrever um livro, publiquei vários trabalhos científicos nacionais e internacionais, orientei 38 teses entre mestrado e doutorado e ministrei cursos nacionais e estrangeiros, tais como em Chile, Peru, Argentina, Cuba, Bolívia, México, Estados Unidos, Portugal e Japão, divulgando o que fazemos no Brasil. E exerci atividades como coordenador do convênio Universidade de São Paulo e Faculdade de Odontologia de Okayama, no Japão. Fui diretor da Escola de Aperfeiçoamento Profissional e tornei-me membro titular da Academia Brasileira de Odontologia e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo na área de Ciências Aplicadas. E recebi também o Prêmio Panaim do Sindicato de Odontologia de São Paulo. Então, o que eu quero ressaltar é que em todas essas atividades eu procurei pregar, demonstrar e honrar a verdade profissional e a verdade didática, a verdade científica na pesquisa e também a verdade social e humanitária. Quer dizer, essa porção, desenvolvimento da parte social e humanitária, é que eu acho que eu tive grande desenvolvimento disso. Poder desenvolver isso, né? Então, repetindo, em todas essas atividades procurei pregar, demonstrar e honrar a verdade profissional, a verdade didática, a verdade científica na pesquisa, como também a verdade social e humanitária também. Então, aqui estou, né, encarregado de anos de tradução, versado nas longas lições do tempo
impregnado de humildade, arrependimento e dúvida. Nulo entre os grandes da inteligência e grande entre os experimentados na fraqueza humana. Sabemos que a vida não tem mais que duas portas. Então, essas coisas são coisas que a gente veio sentindo também durante a minha carreira, né? Nós sabemos que a vida não tem mais que duas portas. Por uma nós entramos pelo nascimento e pela outra saímos pela morte. Ao entrarmos pela primeira, é impossível evadir-se da segunda. De um extremo ao outro, estende-se o caminho que configura a nossa passagem terrestre, no meu caso, a passagem pela Faculdade de Odontologia da USP. Então, em tão curto trajeto, tive que cumprir minha tarefa contando com elementos genéticos e divinos que herdei ao nascer, e com as características desenvolvidas por mim próprio através do trabalho, do aprendizado na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Quer dizer, a faculdade me trouxe tudo isso, todo esse aprendizado. O desenvolvimento harmônico sincronizado desses elementos todos foi o mais poderoso recurso para a minha formação como um todo. Foi necessário apurar as energias do corpo e do espírito mediante a ação contínua de um sobre o outro e de ambos sobre o universo, onde se desenvolveu minha experiência de vida. Estas são pequenas realizações, entretanto foram feitas com dedicação e sacrifício, citadas anteriormente, e espero que elas tenham contribuído um pouco para o engrandecimento da odontologia brasileira. Bom, então, o que eu quero dizer é que a faculdade me trouxe tudo isso, essa luta, esse sacrifício. Então eu tenho uma consideração especial pela faculdade, porque eu acho que eu completei a minha formação com esta faculdade. Tudo que a gente veio sentindo aqui foi influenciando na minha formação, né? Então estas são pequenas realizações, entretanto foram feitas com dedicação e sacrifício, citadas anteriormente, e espero que elas tenham contribuído um pouco para o engrandecimento da odontologia brasileira. Era mais ou menos isso que eu sentia aqui na faculdade, né? Quer dizer, a parte educativa eu recebi dos meus pais, né? E a parte do meu completamento da parte profissional e humana, eu devo à Faculdade de Odontologia. Então eu sou extremamente agradecido a esta universidade pela minha vida toda, né? Por tudo que eu recebi durante toda a minha vida, principalmente a época em que eu estive aqui durante a carreira universitária. Eu não separo muito assim FUUSP da USP, né? Porque obviamente que eu falo USP, é a faculdade onde eu entrei, é a faculdade onde eu me formei, é a faculdade onde eu me pós-graduei, a faculdade onde me deu títulos todos que eu tenho profissionais e me deu a felicidade de chegar sem nunca ter previsto e nem desejado, chegar diretor. Então, quando eu falo USP, é a faculdade. Agora, eu tenho também uma leitura da USP maior, né, que não é só mais o meu casulo. Então, para mim, a FUUSP é, primeiro, quer queiram, quer não queiram, quer gostem, quer não gostem, quer aceitam, quer não aceitam, é a melhor faculdade do Brasil. Eu não tenho dúvida disto. Mesmo com todas as nossas dificuldades e mesmo com todos os nossos defeitos. E com todas as nossas fragilidades. E que não são poucas, mas ainda nós somos os melhores. Mas não quer dizer que é melhor porque as pessoas são mais bonitas. Não é melhor porque as pessoas produzem mais.
Não é melhor porque nós somos os mais antigos. Não é, porque tem uma aura, tem uma egrégora que a gente tem que manter e cada dia mais agregar nela. É uma história centenária, por isso que eu fiz questão de pousar aqui na entrevista ao fundo o professor Montenegro. Este quadro podia estar no porão da faculdade, como está lá a placa que colocaram, ou como estava o busto que está na frente da faculdade hoje, e estava relegado a um plano que ninguém nem sabia quem era e nem o que estava fazendo. Então isso tudo é muito importante, né? Então quando você pensa do professor Montenegro, Benedito Augusto de Freitas Montenegro, a gente tem que fazer deferência a ele, sim. E ele, como outros, Adamastor, Tadashi Tamaki, professor Arão Rummel, o professor de materiais, o nosso ex-diretor, o professor, me falhou agora o nome, mas eu vou lembrar já, todos eles tiveram importância, né? Então a FOUSP, a faculdade, é algo, eu diria, muito relevante na vida da sociedade médica, da sociedade odontológica. E para a USP mesmo. Então nós não podemos ficar com nenhum constrangimento de falar com orgulho, eu sou professor da Faculdade de Odontologia da USP, que por sinal não é eu que estou falando como diretor de plantão, mas é o que dizem, inclusive, as últimas informações acadêmicas do ranking, a melhor faculdade dentro da Universidade de São Paulo foi considerada a faculdade nossa de odontologia. E a 12ª do mundo. Bom, mas quem fez isso, essa avaliação? A Datafolha? A Veja? Desculpa, eu vou me lembrar o nome de Horaci Fonterrada Vieira, que é o professor de materiais dentários, né? E tantos outros, Tomás e todos que eu já falei. Então, voltando a nós, não é uma avaliação pessoal, não é uma avaliação exclusivamente brasileira, é uma avaliação internacional, que colocou a USP entre as 50 e, se não bastasse, entre as 50, a melhor da USP, a nossa faculdade de odontologia, em 12º do mundo. Então, isso não é pouco. Agora, mesmo ao tempo que não é pouco, é muito mais a nossa responsabilidade de manter isto. Esta é a mensagem que eu deixo para os mais jovens, que daqui a alguns anos eu não estarei aqui, né? Materialmente, mas alguma pessoa vai possivelmente nos ouvir, e eu rogo que essa continuidade seja mantida, que é esse respeito, que está lá, olha, esteve antes dele outros, e que nós, às vezes, sem conhecê-los, estamos mantendo este pique, eu diria, esse perfil, essa performance. Então é isto que a FOUSP para mim me representa. Quer dizer, é parte da minha família agora, é parte da minha vida, e muitos de nós não entendem isso, até quando você chega na curva descendente da vida, que todo mundo tem, o período que você passa dos 30, dos 20, da década dos 10, 18 anos, e aí vai chegando nos 50, 60, 70, você começa a ter uma visão realmente interessante, como tudo no final teve o seu motivo, o seu momento e a sua importância. E que você tem que transmitir isso para os próximos, antes que seja tarde. Por isso que aqui eu fiz questão de fazer essa entrevista aqui ao fundo, professor Montenegro, aqui à vista da nossa universidade, ali a Praça do Relógio, e fazer na nossa faculdade isso aqui. Olhar isso aqui, daqui 50 anos está aqui, tem um ar de nobreza, um ar de dignidade. É isso que eu queria deixar como legado para os meus sucedâneos, que eu tenho certeza serão muito melhores que nós. Bom, é o que eu digo sempre, quer dizer, na minha vida e de toda a minha família, eu sou um cara que eu nunca herdei nada. Agora morreu meu pai, minha sogra, herdei alguma coisa, mas não vai mudar nada a minha vida. Tudo que eu tenho, desde
Eu tinha 1 ano de formado, eu já fui casar, obviamente eu não tinha nada ainda. Eu me lembro que eu fui lá numa liquidação do Mapping, comprar uma mesa e umas cadeiras para ter alguma coisa em casa. Hoje estou muito bem de vida, falei que eu larguei aqui porque tinha uma casa na praia maravilhosa, e tudo que eu tenho eu devo à odontologia. Eu, meu avô, meu pai, minha filha, meu irmão, quer dizer, é uma família inteira que vive da odontologia. E por isso mesmo, vivo para a odontologia. Eu dou curso sem cobrar. Eu larguei meu consultório para vir dar uma aula para aluno e passar a manhã toda aqui. Eu tento devolver para a odontologia um pouco do que eu ganhei da odontologia. Então, a odontologia é tudo na minha vida. Olha, representou praticamente tudo, viu? Eu vou ser sincero para você, foi assim um ponto de referência que eu tive e realmente valeu a pena. Vale a pena fazer parte da faculdade e da Universidade de São Paulo. Eu vou dizer uma coisa. 115 anos da Faculdade de Farmácia e Odontologia. Na realidade, quando separou, que foi em 62, em 1962, separou a farmácia da odontologia. Então, a odontologia como faculdade única e exclusiva, ela tem 43 anos. Então, na realidade, eu só posso dizer para você o seguinte, melhorou a imagem da odontologia. Melhorou a imagem. Hoje em dia, a odontologia ela é respeitada. Ela é respeitada. Tudo. Minha vida profissional inteirinha foi devida à Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, e me permitiu o meu desenvolvimento profissional. Devo tudo à Universidade de São Paulo. Inclusive, o meu filho, ele é formado aqui também, já está com 31 anos de formado. Assim, extramuros, só para uma ideia assim geral, eu criei um serviço de estomatologia no Hospital Heliópolis em 1972. Quando eu me aposentei, tinham 24 cirurgiões dentistas nesse serviço. Desde 72. 28 de janeiro de 72, que eu comecei lá no hospital. Você vai me perguntar por quê? Porque é o dia do meu aniversário, por isso que eu me lembro bem da data, né? Quando eu cheguei lá no hospital, não tinha nada. Me deram uma sala e quando eu me aposentei, deixei 7 consultórios odontológicos, um no centro cirúrgico, raio-x panorâmico e 24 colegas trabalhando no serviço. E agora, para terminar, se alguém quiser ter mais alguma observação das minhas atividades, é só consultar o currículo vitae, né? E, para encerrar, tudo isso devido à Universidade de São Paulo também, nós estamos elaborando um atlas de estomatologia, denominado estomatodermatologia, porque devido à grande interação que tem a dermato com a estômato, e todos esses anos que eu fiquei na dermatologia, é um dado interessante esse também. Qual foi o ano? Deixa eu só para te dizer aqui. Agora eu não lembro o ano, deixa eu ver um pouquinho. Bom, foi em 1972, 73. Na época, o diretor era o professor Arão Rúmio. Ele, junto com o Tomás, fizeram um contato com a disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina da USP, né, a divisão de dermatologia, cujo professor titular era o professor Sebastião de Almeida Prado Sampaio. E a faculdade, através do professor Arão, doou um consultório e nós montamos uma área de estomatologia na dermatologia, não para fazer tratamento de tratamento odontológico, só para fazer diagnóstico e tratamento das lesões de boca.
E eu fui o primeiro docente aqui da disciplina a chegar lá, sentar e esperar o professor Sampaio me chamar para ir para o consultório, e começamos a fazer um dia por semana. Ao invés de virmos à faculdade, nós íamos dar serviço lá na dermatologia do HC, lá no Hospital das Clínicas. Eu acho que esse fato também é muito interessante, que não é sempre que acontece isso. Nós fizemos umas amizades tão boas lá na dermatologia que a minha tese de titular, de livre docente, foi feita com material de lá da dermatologia, em microscopia eletrônica. Nós fizemos um trabalho na minha área de diagnóstico, na minha área de atuação em doenças de pênfigo foliáceo. Fizemos uma amizade tão grande lá na dermatologia que no ano de... Quando foi? O ano... Deixa eu ver que ano que foi que eu fui convidado. Onde está? Eu já não lembro o ano. Bom, foi logo no ano depois que eu fiz titular, foi em 90 e poucos. Eu fui convidado, que foi uma honra muito grande, de participar da banca de titular. Eu participei de várias bancas de titulares na odontologia, né? Mas eu fui convidado para participar da banca de titular do professor Luiz Carlos Cussé, da dermatologia do HC, como suplente. Mas para mim foi uma honra maior, um cirurgião dentista participar de uma banca de titular da universidade, na Faculdade de Medicina, né? Foi uma honra para nós e para a disciplina aqui. Então, ela representou, como eu disse no começo, toda a minha vida, porque o grande sonho que sonhei foi realizado aqui. E depois todos os sonhos que continuei sonhando, eles foram sendo conseguidos, sempre com aquele objetivo de que é difícil, mas não é impossível, que eu falei. Isso é uma força que eu quero transmitir aos professores jovens, aos alunos, porque é uma verdade verdadeira. Só que sempre tem que ter ação, como diz Lair Ribeiro. Quer dizer, não adianta você sonhar e ficar sentado tocando violão. Não, você tem que pôr ação, e a ação é o trabalho. Eu sempre digo e continuo dizendo que ninguém recebe nada de graça. Você tem que ter um objetivo forte, fazer tudo para que ele seja atingido e, com certeza, tudo vai contribuir para que aquele objetivo seja alcançado. Mas sempre trabalhando e sempre agindo, porque não adianta pensar e ficar parado, porque aí não acontece nada. O trabalho, o que a FOUSP representa na minha vida? Né? O trabalho é parte constitutiva da gente. Né? O emprego pode ser uma circunstância. Né? Às vezes a gente está empregado e está em um determinado local em função de uma demanda de necessidade. Né? Trabalho, eu sempre entendi como algo por onde eu posso expressar quem eu sou, por onde eu posso expressar aquilo que eu tenho como vontade, que é construir para mim mesmo e para a sociedade alguma coisa. Então, nesse sentido, eu tenho que dizer que eu sou um privilegiado, porque eu trabalho com aquilo que eu sinto que é a minha vocação, né? Que é o ensino, né? É o ensino e ainda o ensino desses tantos tópicos que diz respeito à ética. E a FOUSP é o que me viabiliza isso. É o espaço, né? Aquela circunstância a qual me foi dada, né? Em que eu posso desenvolver esse trabalho. Então, nesse sentido, a FOUSP, né? Usando às vezes um jargão que todo mundo usa, né? É a casa como lugar em que a gente acontece, né? Em que a pessoa acontece. Então eu tenho um carinho muito especial. Tem um fato muito significativo para a minha geração. Né? O atual prédio da Faculdade de Odontologia já sofreu muitas reformas e melhoria, ampliação, e nós estamos, felizmente, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, conseguindo grandes ganhos, né, de melhora do espaço predial. Mas tem um aspecto do prédio que permanece tal e qual desde os anos 78, 79, quando eu comecei a frequentar esse prédio
ou 80, 81, 82, né? Que é o pequeno lance de escadas que existe do estacionamento até, contornando a caixa d'água, até a entrada principal. E sempre me marcou isto, né? Porque são os mesmos degraus onde a gente sobe há 35 anos, né? E a cada dia subir esses degraus significa a cada dia retomar o sentido do porquê estar entrando no prédio e porquê voltando aqui, né? Porque, como eu dizia há pouco, pela mesma porta que eu entrei, eu ainda não precisei sair, né? E entrar nessa porta no dia a dia significa retomar dia a dia o significado de entrar nessa porta, né? E não tenho voltado para trás, não. Tá? É uma vida a FAUSP é uma vida dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão dentro desta faculdade. A convivência com os alunos, a formação de muitos profissionais que hoje estão se destacando por aí no mercado de trabalho, formação de especialistas que se destacam nos hospitais. Enfim, é uma vida de dedicação, mas também de recompensa ao ver todos esses se destacando hoje em dia. Tudo. Eu vivo pela USP, estou aqui, tenho curso de mestrado, de especialização e curso de atualização. A minha vida é aqui. Eu tenho meu consultório, obviamente, mas eu dedico uma grande parte e sou muito feliz por tudo que ela me deu. Agora, as alegrias da faculdade, de ter feito os concursos, de ter, por exemplo, quando eu saudei lá o professor, a professora Sunal, fui eu que, quando ela fez o concurso, fui eu que fui o orador. Então, tinha algumas coisas assim. Eu ganhei o Panaim lá da faculdade, fui eu que fui o orador da turma. Então, tem essas coisas que me satisfizeram, né, na vida. Nessa mensagem dos 115 anos da faculdade, nós só podemos valorizar o que é a nossa faculdade, né? O que a nossa faculdade conseguiu. Eu acho que nesses últimos 15 anos, 20 anos, a faculdade juntou todos esses professores para trabalhar com o mesmo intuito. Nós tínhamos uma faculdade de odontologia que estava precisando de passar por uma reestruturação, tanto física como educacional, né? E acho que ela passou por essas duas modificações. Ela hoje é uma amostra disso, né? Acho que nós temos que vivenciar ao máximo a nossa escola, nós temos que viver integralmente a nossa escola, nos orgulharmos dela. Quando nós vemos a posição dela nos rankings nacionais e internacionais, nós todos nos orgulhamos muito, né? E acho que a nossa mentalidade é essa convivência com o aluno, com o funcionário, né? E com os colegas do dia a dia aqui da faculdade. Eu só poderia deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que hoje nós temos uma condição muito próxima do ideal. É claro que a gente sempre tem está buscando, está melhorando, mas acho que essas gerações que passaram aí, essa união dos professores, essa incorporação de trabalho de muitos professores, de muitos funcionários e a colaboração de todas as turmas de alunos que estão passando aí, elas resgataram a nossa credibilidade. Eu acho que isso foi importantíssimo. O que esses últimos 15 anos trouxeram foi um resgate de credibilidade da nossa escola. Nossa escola, hoje, ela é reconhecida e esse resgate foi muito interessante. Então, eu deixo essa mensagem. Cuidem dessa escola, as gerações futuras que vêm para aí, se orgulhem da faculdade, procurem melhorar ela dia a dia, que eu acho que esse é o objetivo máximo que a gente pode ter na vida. O que eu poderia dizer é que estou muito feliz de estar presente nessa homenagem aos 115 anos da minha faculdade. Fico muito feliz por ter sido escolhido, agradeço as pessoas que me indicaram e faço parte de uma pequena história. Eu comecei na Rua Treviso, conforme eu falei para vocês, o professor Interlandi era o meu chefe naquela época, depois veio o professor Vigorito, e de uma certa forma eu posso dizer que tudo que eu tenho, que eu sou hoje, eu devo à minha faculdade. Eu posso dizer que eu tive professores marcantes, inclusive muitos deles vão falar depois de mim,
foram professores que me deram uma formação profissional excelente, de qualidade extrema. Sou feliz de estar numa faculdade que é uma das melhores desse país e, de uma certa forma, ela forma jovens que vão ser os futuros profissionais na área da odontologia. E posso dizer que essa faculdade, eu nasci nela e eu vou querer morrer com ela. É isso que eu posso dizer em relação à minha mensagem. E agradeço esse momento com vocês aqui, estar presente e poder fazer parte um pouquinho dessa homenagem em relação à nossa universidade. Eu desejo a toda a nossa faculdade, que está fazendo 115 anos, uma faculdade centenária, todo o corpo docente da faculdade, os mais antigos, os que já passaram, os mais jovens, os que virão, os nossos alunos presentes, os nossos alunos futuros, os nossos ex-alunos, aos nossos servidores, que nos ajudam muito, porque nada é feito sozinho, mas todo mundo dentro da sua competência, da sua habilidade, da sua dedicação, do seu quadrado de atuação, estão todos colaborando pelo crescimento da odontologia e o crescimento da faculdade. Desejo a todos sempre a alegria do coração, a felicidade da alma e que seja a Casa de Montenegro uma casa aberta sempre para que todos que puderem voltar, estar presente, participar, colaborar, ajudar, né? Não se inibam, né? Acho que também nós estamos fazendo agora um pequeno adendo, estamos tentando trazer a cada reunião da congregação alguns professores aposentados e alguns servidores aposentados da faculdade. Porque a cada congregação a gente homenageia 2 ou 3 professores, 2 ou 3 servidores, dos que estão vivos, que muitos morreram, para mostrar que existe humanidade aqui dentro, né? E que se a gente perpetue esse hábito, esse costume, para que também a gente faça com que a gente seja mais feliz, se não bastasse as dificuldades que todos nós sofremos. Era isso que eu queria desejar e sorte para todos nós.